Nessa apresentação, iremos abordar os temas: o lixo no mundo, destinação final do lixo no Brasil, o que fazemos com os nossos resíduos, o panorama geral dos resíduos, produção, coleta e destinação, enfim, toda a cadeia, produção até a destinação do resíduo, a política nacional de resíduos sólidos, o potencial do mercado brasileiro de tratamento de resíduos e as tecnologias para o tratamento de resíduos e geração de energia. O lixo no mundo. No mapa, podemos notar que os países mais desenvolvidos são os maiores produtores de resíduos. Quanto mais escura a cor, aumenta a produção de resíduos sólidos. O Brasil, que é um país intermediário, produz em média 1 kg por habitante por dia, tem essa cor média. Podemos notar que os países mais desenvolvidos, como toda a Europa, Canadá, Austrália, enfim, eles produzem mais lixo que o Brasil, produzem quase o dobro de lixo por habitante em relação ao Brasil. E os americanos são os maiores produtores de resíduos. Estados Unidos, Noruega, Nova Zelândia, são os maiores produtores de lixo por habitante, produzindo mais de 2,5 kg por habitante por dia. Destinação final. Vamos começar pelo final. Vamos começar a conversar falando sobre onde vai parar o nosso lixo. O lixão, o que são lixões? São depósitos de lixo a céu aberto, sem nenhuma preparação anterior do solo. Então ele tem dois lados de poluição, né? Tem um lado para baixo, o churume que é produzido com o depósito do lixo, com o passar do tempo cria-se um churume que penetra no lençol freático e é extremamente contaminante, né? A parte aérea é que os resíduos ficam expostos, e aí cria-se animais, enfim, e como a gente pode perceber na figura aí, tem as pessoas também no meio dos animais, isso tem um monte de doença aí que são transmitidas. Então isso é uma coisa absurda que ainda acontece no Brasil. O aterro controlado, que na verdade o nome dele devia ser outro, né? Devia ser um lixão controlado. A única diferença em relação ao lixão é que eles cobrem o lixo, né, mas a contaminação do lençol freático pelo churume continua. Não é feito nenhum tratamento ao depositar o lixo. O lixo é depositado e depois ele é coberto. O churume continua penetrando no lençol freático e continua contaminando o subsolo. E o aterro sanitário, que é o mundo mais civilizado. Que é o terreno, primeiro, ele é preparado, impermeabilizado, selado com base com argila e mantas de PVC. O churume é coletado por meio de drenos e é encaminhado para a estação de tratamento de efluentes. As camadas de lixo depositadas elas são cobertas diariamente. Sistema de captação e armazenamento ou queima de gás metano. E depois que termina a vida útil dele, a empresa responsável por sua operação é também responsável pela recuperação do terreno, mas isso leva décadas. É um processo de recuperação muito demorado. Podemos observar que no estado de São Paulo, 1/3 dos aterros sanitários estão esgotados. Os caminhos dos resíduos. O ciclo do resíduo, da produção até a sua destinação. Essa visão é em número de municípios. O que a gente pode falar de acordo com o panorama dos resíduos sólidos do Brasil de 2015 da Brelp? Cada brasileiro produz 1,1 kg de lixo diariamente. Em 60% dos municípios, os resíduos têm destino inadequado. 28% dos municípios mandam seus resíduos para o lixão. 32% manda para aterro controlado. E, portanto, apenas 40% vai para aterro sanitário. Essa evolução de destinação final, a evolução de 2014 para 2015, em número de municípios, obviamente. Podemos notar pelos números que o aterro sanitário cresceu em um ano apenas 8, foi de 2.236 para 2.244 municípios, portanto aumentou em 8, diminuindo um aterro controlado e diminuindo 7 lixões. Cresceu, mas o crescimento muito pequeno, né? Isso significa 0,4% de crescimento em um ano. Desse jeito a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Destinação por região, também a análise feita aqui é em número de municípios, ok? Então vamos começar pela região norte. Na região norte existem apenas 22% dos municípios com aterro sanitário. No nordeste, 25%, no centro-oeste, 35%, no sudeste, 49%, pelo menos a metade dos municípios tem aterro sanitário, e a sul, que é a campeã, que em 59% tem aterro sanitário, 31% o aterro controlado e 10% o lixão. O sudeste e o sul, mesmo as regiões mais desenvolvidas do país, ainda tem bastante lixão, né? O sudeste com 12%,
seus municípios com lixão, e o Sul, 10% dos seus municípios com lixão. Agora vamos olhar a cadeia do lixo no negócio de resíduo sólido, que a gente já vai falar em toneladas, tá? Não vamos mais fazer essa análise por município, aqui é por tonelada. Então nós vamos ver quanto que o Brasil gerou, quanto que coletou e como foi destinado essa coleta. Em 2015, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos da Brel, o Brasil gerou 79,9 milhões de toneladas, coletou 72,5, portanto deixou de coletar 7,4 milhões de toneladas, portanto temos um índice de cobertura de coleta de 90,7%. Desses 72,5 foram dispostas adequadamente 42,6, isso quer dizer, foram para aterro sanitário 42,6 milhões de toneladas, isso dá um índice de 58,8%. Portanto, todo o lixo coletado, apenas 58,8% vai para aterro sanitário. E o que não foi para aterro sanitário, 29,9 milhões de toneladas, que dá 41,2% de tudo que foi coletado. Mas nós temos ainda o 7,4% que não foi coletado. Se a gente fizer uma análise de disposição final, destinação final em relação à geração, nós temos que somar esse 7,4% que a gente não sabe para onde foi. Portanto, somando os 7,4 milhões mais o 29,9, nós temos 37,3 bilhões. Não teve uma disposição adequada. Isso significa 46,7% de todo o resíduo gerado. Todo o resíduo sólido gerado, apenas 53,3% foi para aterro sanitário. Não é um cenário muito agradável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, ela procurou disciplinar a coleta, o destino final e o tratamento de resíduos urbanos, perigosos e industriais, entre outros. A lei estabelece metas importantes para o setor. As principais são o fechamento dos lixões até 2014, o que não aconteceu, elaboração de planos municipais de resíduos. Também não aconteceu. Nós vamos ver mais para frente. Quais são as prioridades da lei? Prioridade número 1 é não gerar. Na produção, procurar evitar o máximo possível de gerar resíduo já na produção. Não conseguindo, tem que reduzir. Depois passa para reutilização, reciclagem, tratamento, aí sim disposição final. Aí são os rejeitos. E aí sim, na disposição final, os rejeitos têm que ir para um aterro sanitário. Como nós já falamos anteriormente, o prazo de 2014 para o fechamento dos lixões ele não foi cumprido. Então existe hoje um projeto de lei que foi aprovado no Senado e está tramitando na Câmara, que fala de novos prazos, e ele separa por tipo de cidade. Por exemplo, capitais e regiões metropolitanas, prazo para fechamento dos lixões é 31 de julho de 2018. Os municípios com população superior a 100 mil habitantes é julho de 2019. Municípios com população entre 50 e 100 mil, julho de 2020. E, por consequência, o município com população inferior a 50 mil habitantes é julho de 2021. Aproximadamente 41% dos municípios elaboraram seus planos de gestão. Portanto, 59% não elaborou ainda o seu plano de gestão. E que apenas 53% hoje, 50% como nós vimos em 2015, com os dados de 2015, apenas 53% dos resíduos sólidos coletados nas cidades estão indo para os aterros sanitários. Se não acontecer essa prorrogação dos prazos, os gestores municipais que não se adequaram à política estão sujeitos à ação civil pública por improbidade administrativa e crime ambiental. Potencial do mercado brasileiro de tratamento de resíduos sólidos. Vamos falar sobre os tipos de resíduos. O Plano Nacional de Resíduo Sólido descreve todos os tipos de resíduos, mas para a gente fazer um exercício aqui, para a gente estimar valores para esse setor, vamos adotar alguns agrupamentos. Vamos falar dos 3 principais tipos de resíduos que existem hoje. O primeiro deles é o resíduo sólido urbano, aquele que a gente vê lá, a gente põe na nossa porta e passa lá o caminhão de lixo coletando lixo. Tem o resíduo sólido industrial, que ele pode ser perigoso e pode ser não perigoso. Por exemplo, o resíduo de uma indústria química de fertilizantes, eles são perigosos. O resíduo de uma empresa, sei lá, de pneumático tal, não é tão perigoso assim. Ok? Então tem essa classificação. E o resíduo de saúde, que tem um problema grave de contaminação biológica.
Ok? Então esses são os 3 principais resíduos. Vamos fazer uma estimativa de valor, de tamanho de mercado para o resíduo sólido urbano. A gente, segundo a fonte da Brelp, cada brasileiro produz 1,1 kg por dia de resíduo. Cada brasileiro. Portanto, no Brasil nós temos uma população de 200 milhões, a gente pode concluir que por dia o Brasil produz aproximadamente 220 mil toneladas dia. Considerando que o ano tem 365 dias, a gente chega no número anual de 80,3 milhões de toneladas. E considerando que o tratamento de resíduo sólido urbano, na média, aí, custa uns R$ 70 por tonelada, a gente pode estimar esse mercado em 5,6 bilhões de reais. É um mercado razoável. Agora vamos falar sobre o resíduo sólido de saúde. Segundo o IBGE, a produção de resíduo de saúde é 5 quilos por 1.000 habitantes por dia. Portanto, se temos 200 milhões de habitantes, a gente chega à conclusão que produzimos de resíduos sólidos de saúde 1.000 toneladas dia. Portanto, 365 dias, produzimos por ano 365 mil toneladas. Vamos adotar aqui um custo médio de tratamento desses resíduos de R$ 1.500 por tonelada. A gente consegue estimar esse mercado em 547,5 milhões de reais. Agora vamos falar de resíduo industrial. Segundo o IPEA, nós produzimos por ano 98 milhões de toneladas. Desses, 4 milhões de toneladas são resíduos perigosos. E 94 milhões são de resíduos não perigosos. Se a gente considerar que para tratar um resíduo perigoso industrial, o preço médio é o R$ 3.000 a tonelada, a gente chega num valor de 12 bilhões. Então, só para tratamento, só esse mercado de tratamento de resíduo sólido perigoso é um mercado de 12 bilhões de reais. Para os resíduos não perigosos, vamos adotar aqui um preço médio de tratamento de R$ 500 a tonelada. Então, a gente chega num mercado de 47 bilhões, que dá um total para resíduo sólido industrial de 59 bilhões anuais. É um mercado bem interessante. E aqui vamos analisar o total, o potencial total das receitas com tratamento de resíduos sólidos. A gente viu que no resíduo sólido urbano são 80 milhões de toneladas ano, e a receita desse setor é 5,6 bi. Do resíduo de saúde a gente tem 0,4 milhões de toneladas ano. O mercado disso estimado é de 0,5 bilhões. E o resíduo industrial, um mercado de 98 milhões de toneladas ano, e um mercado estimado de 59 bilhões de reais, dando um total de 65 bilhões. Esse é o tamanho do mercado de tratamento de resíduo sólido no Brasil, 65,2 bilhões de reais. Vamos falar agora o potencial de geração de energia. Até agora nós falamos no mercado potencial só no tratamento, agora vamos olhar um pouquinho o potencial de geração de energia, o quanto que esse mercado pode significar. Para falar de geração de energia, a gente tem que começar falando da análise gravimétrica dos resíduos sólidos. Como que o nosso resíduo sólido é composto? 51,4% do nosso resíduo é material orgânico. 16,7% são outros materiais, plástico 13,5%, papelão e longa-vida 13,1%, vidro 2,4%, aço 2,3% e o alumínio 0,6%. O alumínio é um grande campeão, O Brasil é um dos campeões mundiais de reciclagem de alumínio. Por isso que lá no final, lá no aterro sanitário, lá na destinação final do lixo, o alumínio quase que não chega. Então, desses materiais aqui, o que pode gerar energia? O material orgânico, que é 51,4%, 13,5% os plásticos, e o papelão e longa-vida. Portanto, nós temos 78% do nosso lixo que pode gerar energia. É um número razoável. Bom, vamos ver o potencial de receita com geração de energia. Esse potencial de receita nós vamos fazer só sobre o resíduo urbano.
tá? Dentro do resíduo industrial e do resíduo de saúde tem também potencial de energia, mas aqui vamos fazer uma estimativa bem conservadora, vamos pensar só em termos de resíduo urbano, que é onde se tem um valor mais baixo, né, para tratamento de resíduo, e a geração de energia pode ser essencial para dar viabilidade econômica para esses projetos. Então a gente já viu que a gente tem como resíduo sólido urbano, a gente tem a geração diária de 220 mil toneladas, tá? Portanto, por hora a gente gera 9.166,7 toneladas, que vamos considerar uma eficiência energética de 0,5 megawatt por tonelada de resíduo sólido urbano. Eu já vi projetos 1 para 1, tá? 1 tonelada gerando 1 megawatt ou até mais. Tá? Aqui vamos ser conservador, vamos considerar que 1 tonelada gera 0,5 megawatt. Portanto, a gente tem o potencial de megawatt de 4.583,3. Isso dá umas 3 Belo Monte, ok? O megawatt-hora potencial ano, portanto, é de 40.150.000 megawatt-hora. Preço de venda de energia, vamos considerar R$ 150 por megawatt-hora. Conservador também. Portanto, a gente tem uma receita potencial total de 6 bilhões de reais. Então, o mercado de resíduos sólidos ele tem esse potencial de receita, ele tem esse tamanho econômico. Tratamento de resíduo, a gente viu que tem um potencial de 65,2 bilhões e a geração de energia é 6 bilhões. Mais uma vez, frisando que a geração de energia é somente sobre o resíduo sólido urbano. Portanto, o mercado total estimado para esse setor de tratamento de resíduo e geração de energia é de 71,2 bilhões. Desse total, 7,8% é de energia elétrica, o tratamento de resíduo urbano é 7,2%, tratamento de resíduo de saúde 0,6% e o tratamento de resíduo industrial 84,3%. Imagine se a gente conseguir extrair energia dentro do resíduo industrial. O que pode ser feito? Por exemplo, tem setores que têm um resíduo com alto poder de geração de energia. O setor de pneumático, por exemplo, você fazendo pneu lá, você faz as aparas dos pneus. Esse resíduo, para transformar em energia, o poder calorífico desse resíduo é altíssimo. Então, a gente não estimou, mas existe um potencial enorme dentro de resíduo industrial para geração de energia. Vamos falar agora um pouquinho sobre as tecnologias para tratamento de resíduo e geração de energia. Quando a gente fala em tecnologia para tratamento de resíduo, o que a gente espera dessas tecnologias? A gente espera que trate o resíduo, descontamine o resíduo. Esse é o primeiro fator que a gente espera. Espera também que diminua o volume do resíduo, porque a gente daqui a pouco não vai ter mais área para enterrar esse resíduo. Como eu já mencionei lá inicialmente, 33% dos aterros sanitários do estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, já estão saturados. O que a gente vai fazer? Onde que a gente vai colocar os nossos resíduos? Então tem que diminuir o volume. Preferencialmente a energia, porque a geração de energia pode viabilizar economicamente vários projetos. A primeira geração de tecnologias é a incineração. Já na época do Egito se queimava lixo. Tá? Mas aqui no mundo mais desenvolvido a gente percebeu que ao incinerar o lixo acabava lançando na atmosfera partículas que contaminam o meio ambiente. E para reter essas partículas era necessário fazer investimentos altos em filtragem, lavagem de gases, enfim, que acabava até inviabilizando o projeto. Um acidente qualquer você pode lançar na atmosfera esses furanos e metanos, que são altamente contaminantes. E esses filtros, esse material que era lavado, acabava tendo que seguir para o aterro sanitário também. Então demonstrou que não a tecnologia teria que evoluir. E a evolução dessa tecnologia passou pelos gaseificadores, de um modo geral, as pirólises, esses equipamentos que gaseificam todo o resíduo sólido. O que é gaseificar? É transformar o resíduo em gás, utilizando temperatura altíssima, que passa
Além da incineração, você não queima o lixo. Essa alta temperatura desassocia molecularmente as partículas. Então o resíduo disso passa a ser inerte, né? De um lado sai gás, de outro lado sai um resíduo inerte. O gás que sai é o gás de síntese, né? Que ele pode ser usado para queima e produção de energia, ou enfim, pode-se dar outra destinação. Então essas tecnologias ela têm demonstrado que são muito mais eficazes, né, para tratamento de resíduo. Mas o plasma, que é o mais destruidor, vamos dizer assim, de resíduo sólido, ele é muito caro. Ele acaba sendo muito caro e a eficiência energética dele não é tão boa assim. Então, economicamente, eu não sei, talvez só em larga escala ele pode ser usado. Mas a tendência é que esse tipo de tecnologia seja desenvolvida para geração de energia. E principalmente a redução de volume com essas tecnologias é brutal. Plasma, por exemplo, consegue reduzir mais de 95% o volume. E alguns gasificadores também. Vamos fazer aqui um resumo da apresentação. Vamos lá, o que a gente viu inicialmente? Que o desenvolvimento econômico nos leva a produzir mais resíduos. Nós vimos aquele mapa inicial, aquele mapa mundi, que nos países mais desenvolvidos se produz mais resíduo sólido. Se continuarmos enterrando lixo in natura, não haverá mais espaço. São Paulo, por exemplo, como já falamos, 1/3 dos seus aterros já estão saturados. O que a gente necessita? Nós necessitamos descontaminar o lixo que produzimos, reduzir drasticamente os volumes e gerar energia com esse lixo. Só conseguiremos isso aplicando tecnologia, não tem como. Investir num setor de mais de 70 bilhões, numa estimativa conservadora, pode ser muito interessante. E principalmente nesse setor a PPP é um instrumento mais adequado.